na carta à igreja de Sardes, o Senhor Jesus ele se apresenta como em todas as igrejas. O Senhor Jesus ele manda que João escreva a carta ao anjo da igreja, porque eu entendo aqui, querido, que quando Jesus ele manda escrever a carta ao anjo da igreja, o Senhor está dizendo que a responsabilidade da igreja é do anjo da igreja. A responsabilidade maior da conduta, do comportamento, a direção que a igreja está seguindo, a direção que a igreja está andando, as doutrinas que estão sendo pregadas, aquilo que está sendo aceito nos púlpitos, a forma como a igreja está se comportando, as práticas da igreja para alcançar vidas, enfim. Então, a conduta da igreja como um todo, ela é responsabilidade do anjo da igreja, que no caso a palavra anjo, ângelos, no grego ela é mensageiro. Mensageiro é um dos termos para ângelo, ou o principal termo para ângelos é mensageiro. Então, amado, preste bem atenção. Então ele mostra claramente em todas as igrejas que a carta está sendo dirigida ao anjo da igreja. Ou seja, o Senhor está cobrando ao anjo da igreja. O Senhor está alertando ao anjo da igreja. O Senhor está advertindo, em alguns casos repreendendo ao anjo da igreja, ou na maioria dos casos. Então o Senhor está exortando, repreendendo e advertindo o anjo da igreja, que é o pastor, que é o dirigente, que é o líder. Por quê, pastor Jadel? Porque, meu querido, só se vai, o que está sendo pregado no púlpito da igreja é porque é permitido pelo anjo da igreja, pelo pastor, o que preside a igreja. O que está sendo praticado pela igreja para alcançar as vidas, se é uma forma legítima pelo evangelho verdadeiro, ou se é uma forma fraudulenta pelo o outro evangelho falso, né, como Paulo diz em 2 Coríntios. Então, enfim, o que está sendo pregado é a responsabilidade do pastor. O pastor, o presidente da igreja, o dirigente da igreja, como ele diz, o anjo da igreja. Paulo fala daqueles que vos presidem, né? Que é aqueles que têm a liderança, que têm a direção de Deus para conduzir o rebanho. Então a responsabilidade é deles. O pastor, o dirigente da igreja, aquele que preside a igreja, ele tem a autoridade para afastar do altar qualquer um que esteja pregando heresia. O presidente da igreja, o pastor da igreja, o dirigente da obra, o anjo da igreja, aquele que Deus separa para colocar na frente, ele tem a autoridade de Deus para zelar pela doutrina, e ele tem a obrigação disso, ele tem a responsabilidade de manter o zelo, de manter a palavra no púlpito pura e fiel. Ele tem autoridade para chamar e exortar e repreender ou qualquer um que pregue heresia no púlpito da igreja. Ele tem autoridade para ensinar, para orientar a igreja. Então a igreja, amados, os cristãos que congregam nas igrejas, nos templos, né, que se aglomeram nas congregações, eles são o produto, preste bem atenção, os cristãos, a conduta dos cristãos, o comportamento dos cristãos, as obras dos cristãos, é o produto do que eles têm aprendido da sua liderança. Se um cristão aprende que tem que andar em santidade, que tem que amenizar esse exagero de maquiagens, de joias, se o cristão aprende que tem que andar com vestes com pudor, com vestes que cubram a sua sensualidade, então ele vai praticar. Mas se um cristão aprende o contrário, ele também vai praticar. Por exemplo, o anjo da igreja que ensina que o dízimo é obrigatório, que se não der o dízimo está roubando a Deus, que se não der o dízimo vai para o inferno, que o devorador é um demônio. Então os cristãos que congregam nessa igreja, eles obviamente que vão dar o dízimo, vão ter medo e vão ter que dar o dízimo porque tem medo. Eles vão dar o dízimo porque vão esperar 10 vezes mais. Eles vão dar o dízimo porque vão estar com medo do devorador, porque eles vão de fato acreditar que o devorador é um demônio. Então quer dizer,
a conduta dos cristãos, o comportamento, as atitudes de cada cristão é produto do que eles têm aprendido do altar. Então, por isso que o Senhor cobra constantemente o anjo da igreja. O anjo da igreja. Você vê que os cristãos que estão obedecendo o anjo da igreja e que estão obedecendo uma doutrina errada, eles vão pagar o preço. Eles vão ser condenados. Deus vai cobrar deles, claro, mas Deus vai cobra primeiro da liderança. Deus cobra primeiro do líder. É como se, por exemplo, só uma alegoria aqui, um pensamento. É como se no dia do juízo Deus chamasse cada congregação. Isso é uma alegoria, não estou dizendo que está na Bíblia, não. Uma alegoria para você entender o que eu quero falar. Deus vai cobrar primeiro do líder e também vai cobrar daqueles que seguem a doutrina que ele está pregando. No dia do julgamento, por exemplo, vamos dizer que o Senhor vai julgar cada congregação de uma forma particular. Aí o Senhor chama a congregação A. Vem cá, congregação A, é a sua vez de ser julgada. Vem o pastor e aquelas ovelhas que obedecem a doutrina dele. Aí o Senhor vai na frente das ovelhas, vai falar, vai repreender aquele pastor, falar da infidelidade dele, falar da apostasia dele, das heresias dele, e depois vai falar para a igreja que eles seguiram a apostasia, as heresias desse pastor, quando eles poderiam ter conferido com as escrituras. Aí o Senhor vai condenar o líder e condenar o povo que estava seguindo a doutrina que o líder estava pregando. Por quê? Porque estava seguindo a doutrina que ele estava pregando. Então, amados, isso é muito sério. Entenda. A liderança da igreja, aqueles que dirigem a igreja, aqueles que presidem a igreja, as cartas estão sendo direcionadas a eles. Eles são os principais culpados do povo estar vivendo a apostasia que está, do povo estar mergulhado nas heresias que estão, e do evangelho da igreja evangélica ter se tornado o que ela se tornou aqui no Brasil. Essa igreja mercantilista, essa igreja comercial, essa igreja sensacionalista, triunfalista, cheia de heresias e fermento. Essa igreja de shows, de comércio, de enriquecimento, de negócio dos dons. Eles são os principais responsáveis pela igreja ter se tornado isso. Agora, isso não quer dizer que o povo não vai pagar. É claro que o povo vai pagar. É claro que o povo está em pecado e vão ser condenados também. Mas esses líderes são os principais culpados por isso. Culpados. Então, por isso o Senhor Deus está escrevendo a carta ao anjo da igreja. Quando nós estudamos aqui a igreja de Filadélfia, foi o que o Senhor disse para o anjo da igreja: guarda o que tens, né? Guarda, esse que eu venho se demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o anjo da igreja que estava ensinando aquele povo, doutrinando aquele povo, deveria continuar guardando a palavra, porque o povo estava aprendendo a verdade, estava andando na verdade. Sim. E o Senhor Deus disse que ele guardasse o que tinha. Por quê? Porque o povo estava seguindo aquela verdade. Isso estava sendo proveitoso tanto para o anjo da igreja como para o povo que estava obedecendo a doutrina que ele estava pregando. Então, querido, por isso que o Senhor dirige todas as cartas. Todas as cartas. Carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Todas as 7 cartas são escritas direcionadas ao anjo da igreja. E o Senhor cobra ao anjo da igreja. O Senhor alerta o anjo da igreja. E esse, irmãos, é o intuito dessa mensagem hoje. É que o anjo das igrejas sejam exortados. O Senhor nos manda pelo seu Santo Espírito exortar a você que é anjo de uma igreja, a você que é um mensageiro de uma igreja, a você que tem tido a responsabilidade, o compromisso e a autoridade neste púlpito desta igreja. A palavra hoje Deus direciona para cada um de nós e também para o povo que segue esses líderes, para o povo que segue a doutrina dos líderes, dos anjos das igrejas, que tenham cuidado. Porque se você é anjo da igreja, se você está torcendo a palavra, adulterando a palavra, você está ensinando heresia para o povo. E o povo vai ser condenado por sua culpa
E o povo vai ser condenado, mas você também vai pagar um preço alto por isso. E tenham cuidado, povo, com a doutrina que vocês estão aprendendo e que vocês estão seguindo. Porque essa doutrina pode salvá-los, como também pode condená-los. Então é preciso ter muita cautela. Por isso a importância de quando você for procurar uma igreja para você congregar, você identificar quem é o homem que está naquele púlpito pregando. O que é que ele está pregando? Se não é mais um interessado em dinheiro, se não é mais um interessado em fama, em glória, em honra, se não é mais um buscando glória para si, se não é mais um herege, se não é mais um falso profeta, mesmo que ele seja carismático, gente boa, um cara legal, um amigo, um companheiro, meu irmão, mas acima de tudo está o que ele prega. Então por isso você tem que ter cuidado. Por isso você tem que ter cautela, meu irmão. Porque o líder, é verdade, o anjo da igreja, se for um herege, vai pagar o preço, vai ser condenado. Mas os seus seguidores, os seus liderados, aqueles que congregam com ele, que seguem sua doutrina, também serão condenados. É como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15, se eu não me engano, que são cegos guias de cego. Se um cego cai no barranco, aliás, se um cego guia outro cego, os dois cairão no barranco. É um cego guiando outro cego. Se um cego guiar outro cego, os dois cairão no barranco. Jesus diz: deixe, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Ou seja, os líderes são cegos e o povo que segue eles são cegos também. Então os dois vão cair no buraco. O profeta Isaías já havia dito: os guias desse povo são devoradores, e os que são guiados por eles são devorados. Os guias são devoradores, e o povo que está sendo guiado por eles, está acreditando neles, está seguindo a doutrina deles, serão devorados. Então, meus amados, é fundamental que você observe aí onde você congrega, e isso põe à prova até o nosso próprio ministério. Porque os irmãos estão ouvindo esse que eu estou pregando, e estão acompanhando também. Você está ouvindo aí gravado no YouTube, e você está ouvindo aqui agora ao vivo na web rádio. E você deve estar ouvindo em algum lugar. Você põe à prova, olhe, observe. Se é a doutrina de Cristo, se é a doutrina dos apóstolos, se é a doutrina neotestamentária. Isso não quer dizer que não pode pregar o Antigo Testamento, não. É claro que pode pregar o Antigo Testamento. Lembrando que a doutrina do Antigo Testamento é a lei, mas no Antigo Testamento nós temos exemplos maravilhosos e gloriosos de fé, de revelação de Deus, de manifestação de Deus, que devem sim ser pregados. Agora, tudo que tiver no Antigo Testamento que for ser pregado tem que estar alinhado de acordo com o Novo Testamento. Tem que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado. Então você precisa ter esse cuidado, essa cautela, para estar atento à liderança da igreja. Principalmente o anjo da igreja. O anjo da igreja se refere àquele que preside, aquele que é aquele que recebeu a responsabilidade, a autoridade, o compromisso de ensinar os demais. Aquele que tem a autoridade de permitir heresias ou a verdade no púlpito. Principalmente esse. Então, meus irmãos, por isso as cartas são escritas aos anjos da igreja, por conta dessa responsabilidade, desse compromisso que eles devem, e dessa grande responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Então, por isso o Senhor se identifica ao anjo da igreja de Sardes, dizendo: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha, preste bem atenção. O Senhor adverte, a todas as cartas o Senhor adverte aos anjos da igreja, do mensageiro. E que o Senhor se manifesta dizendo aqui, ó, quem está dizendo isso aqui, o anjo da igreja de Sardes, é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus fala de quê? Fala de completude, de algo que é completo, algo que é perfeito, que não tem falta de nada. Ou seja,
Ele está falando aqui daquele que contempla tudo, que vê tudo, que sonda tudo, que observa tudo. Por isso ele identifica como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo: eu sei tudo, eu conheço tudo, eu observo tudo, eu sondo tudo. Ele está dizendo que é onipresente, está presente em todo lugar, toda hora, todo momento. Está dizendo que é onipotente, que tem todo o poder. Quando ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está falando que tem a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, sem faltar absolutamente nada, está nele, está sobre ele, que é Cristo. Então ele se identifica dessa maneira. E por que ele se identifica dessa maneira? Porque ele está dizendo para a igreja que ele conhece, que ele sabe, e que ele está cobrando do anjo. Ele está dizendo: anjo da igreja, mensageiro, pastor, líder, dirigente, o que preside a igreja, eu conheço o que está no teu coração, eu conheço as tuas motivações, eu sei o que passa na tua mente, o que tu faz, o que tu come, que hora tu deita, que hora tu levanta, conheço tudo. O Senhor está dizendo para o anjo da igreja. É isso, é para o anjo da igreja que ele está falando, que ele conhece tudo, ele sabe tudo, para que o anjo possa ter temor, para que o mensageiro, ou quando eu disser o anjo da igreja, você já entendeu, é o pastor, é o que preside, é o líder, é aquele que lidera, para que o líder tenha temor, para que o pastor tenha temor, para que o pastor saiba que Deus está contemplando o que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada escondido, não, que Deus está vendo, o Senhor Jesus está contemplando, está observando, está vendo, para dar cada um de acordo com as suas obras. Se ele está mentindo, o Senhor está vendo. Se ele está pregando heresia, o Senhor está vendo. E o que me admira, irmão, é que tem uns líderes, mesmo sabendo disso, meu Deus do céu, continuam fazendo o que estão. Eu vi essa semana só 2 pastores mentirosos, 2 pastores. Um lá do São Luís do Maranhão, que a irmã mandou para mim, dizendo que o pastor lá disse que se você votar em branco, você está pecando. Se você votar em branco, você está pecando. Aí teve outro aqui agora, essa semana, de uma rádio grande aqui, que a irmã disse para mim, eu não vi não, a irmã que mandou dizer para mim, que quem vota em branco está negando Jesus. É um mentiroso, um pastor desse é um mentiroso, meu irmão. Eu fico até irritado com isso. Um cara desse não tem vergonha de estar no púlpito da igreja, diante de uma igreja santa, diante de um povo santo, diante do povo de Deus, para mentir. Ele sabe que está mentindo. Ele sabe que não está negando Jesus quem vota em branco. Inclusive na urna tem a opção de votar em branco. Tem uma tecla lá. Aperta em branco e aperta no verde. Votou branco. É uma das opções para votar. Como é que ele vem dizer que está negando Jesus quem vota em branco? É um mentiroso. Pastor que diz isso é um mentiroso. E é mentiroso por quê? Porque está apoiando o candidato. Aí já está cheio de projetos com o candidato dele para ganhar, né? Não sei qual projeto. Está cheio de coisa aí. Ou querendo ganhar nome, querendo ganhar glória e fama, elegemos o nosso vereador. Aí fica mentindo para o povo. Então, meu irmão, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pastores, anjos da igreja, todas as vezes que os senhores sobem no púlpito para mentir, distorcendo a palavra, vocês estão, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O obreiro Alicélio me contou agora esses dias, de um pastor, meu Deus, que eu fiquei de boca aberta. O pastor abriu a Bíblia, o pastor de uma igreja aí, abriu a Bíblia, e ele inventou que a Bíblia tinha um versículo. A Bíblia está dizendo isso aqui, ó: dei o dinheiro de vocês, que Deus vai... Ele falou umas coisas lá, eu não me lembro mais o que foi que ele disse. Dei aqui o dinheiro de vocês, e está escrito aqui na Bíblia. E não está escrito, esse versículo não existe na Bíblia. Ele abriu e disse: está aqui, está escrito aqui. E leu, entre aspas, né? Falou para o povo. Como é que o cara faz isso, meu irmão? Eu lembrei da venda de indulgências. Quando os vendedores de indulgência que andavam pela Europa e por outros países, vendendo aquele papel que não servia para nada, dizendo que ia salvar a vida das pessoas, tirar o povo do purgatório. Quando uma oferta te linda do cofre, uma alma sai do purgatório.
E dizendo, chegando a dizer que esse papel, essa indulgência, ela vai absorver até a alma do homem que tenha violentado a mãe do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que estava mentindo. Então o Senhor está dizendo aqui para os anjos da igreja que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele diz, isso diz o que? Tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é as 7 estrelas? João falou em Apocalipse 1 que era 7. Jesus disse para João que era 7 estrelas. 7 estrelas são o quê? As 7 estrelas são os anjos das igrejas. As 7 estrelas são os líderes, são os pastores. O Senhor disse, eu tenho os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu tenho poder, eu tenho autoridade sobre vocês para julgá-los, para condená-los. Vocês são os 7 mensageiros. Vocês são 7 estrelas, 7 anjos, 7 mensageiros, pessoas a quem eu dei autoridade, pessoas a quem eu dei poder, pessoas a quem eu dei a direção, a quem eu dei a ordem que tinha que fazer. Eu tenho vocês na minha mão. O Senhor estava alertando a guerra de Sardes. Olha, o pastor da guerra de Sardes, olha, você está na palma da minha mão. Você toma cuidado. Você está aqui na palma da minha mão. 7 estrelas estavam na mão. Vi na mão direita dele 7 estrelas. João diz em Apocalipse 1. Você está na palma da minha mão. Eu tenho poder sobre você, sobre a sua vida. Tome cuidado, ande direito, faça a minha vontade, porque eu tenho poder sobre a sua vida. E os anjos das igrejas estão brincando com isso. Estão brincando com isso. Então, querido, ó, presta atenção. O Espírito Santo me direcionou com essa palavra hoje, certo? Para trazer esse alerta aqui para os anjos da igreja. Agora, o mais forte aqui, no final do verso 1, para a gente concluir o verso 1. Eu conheço as tuas obras. Tu tem nome de que vives e está morto. Meu Deus do céu. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, anjo da igreja de Sardes, todo mundo olha para ti e acha que tu está vivo, acha que tu tem comunhão comigo, acha que tu tem intimidade comigo, acha que tu é um homem de Deus, que tu está cheio do Espírito Santo, do poder de Deus. Mas, anjo da igreja de Sardes, tu tem apenas essa fama. Tu tem apenas a fama de que está comigo. Tu tem apenas a fama de que é homem de Deus. Tu tem apenas a fama de que meu Espírito está em ti. Mas, na verdade, tu está morto. Tu estás morto. Ou seja, eles pensam que eu estou contigo, mas eu não estou. Eles pensam que tu é homem de Deus, mas tu não é. Eles pensam que tu tem comunhão comigo, mas tu não tem. Tu tem fama de alguém que está vivo, porque talvez o teu ministério está aí crescendo, bombando, está avançando, está decolando. Tem multidões, e tem milagre, tem cura, e tem isso e tem aquilo. Mas na verdade o povo acha que tu está vivo. Mas na verdade eu sei, tu está morto. O Senhor está dizendo, tu fala em meu nome, tu prega em meu nome, tu faz milagre em meu nome, mas eu não estou contigo. Não estou contigo, tu está morto. As pessoas pensam que tu está vivo, teu ministério é grande, tem muita gente, tem muito dinheiro, tem poder aquisitivo, tu tem televisão, tem rádio, tem muitos recursos, tem riquezas. O povo pensa que tu está vivo, tu prega em meu nome, usa o meu nome, leva a minha palavra, mas tu está morto, eu não estou contigo. Pastor, e é possível fazer milagre? Sim, sem o Senhor ser com ele, mas é claro, irmão, pelo amor de Deus, você não conhece as escrituras, não? Vamos buscar conhecer as escrituras. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? De matemática? De ciência? Sim, de filosofia? Não. Conhecimento da palavra de Deus. Ou o Senhor diz aqui, sim, muitos irão naquele dia, Mateus 6, 22. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Líderes, obreiros, gente fazendo obras. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Você profetizamos, se cumpriu. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. Sim, expulsamos, o demônio bateu em retirada. Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, maravilhas. Sim, fizeram.
Os milagres aconteceram, mas o Senhor diz o quê? Verso 23. Então lhes diria abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor está dizendo: vocês fizeram tudo isso em meu nome. Usaram o meu nome, pregaram em meu nome, expulsaram demônio em meu nome, curaram em meu nome, fizeram milagre em meu nome, profetizaram em meu nome, mas eu nunca conheci vocês. Se apartem de mim, vocês praticam a iniquidade. Meu Deus do céu. Então, meus amados, está cheio de igreja aqui no Brasil, tem fama que está vivo, que está morto, mas que está morto. Igreja dos dízimos por obrigação. Igrejas que acreditam piamente que o devorador é um demônio. Esses dias um irmão perguntou para mim: pastor, então me explica como é que nós vamos repreender o devorador. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu fico com pena. Acreditam piamente que o devorador é um demônio. Pessoas que acreditam piamente que ao pegar um envelope ungido as coisas vão se resolver nas suas vidas. Pessoas que acreditam piamente, de todas as suas forças, que fazendo votos e propósitos, e pegando os envelopes e saquetéis ungidos nas igrejas, vai resolver seus problemas. Pessoas que acreditam piamente, temos tudo isso aqui no Brasil. Igrejas que promovem isso, que distribuem amuletos e mais amuletos ungidos e consagrados, e alguns outros fazem é vender mesmo, logo diretamente. Tem fama que está vivo, mas está morto. Temos aqui no Brasil igrejas vendendo milhões e milhões em nome de Deus e usando os dons espirituais, do louvor, da palavra, para vender, para comercializar e ganhar lucro com isso. Tem fama que está vivo, mas está morto. Igrejas promovem campanhas de 7 semanas, campanha 21 semanas, para resolver esse problema com a família, para resolver o problema com a droga, o problema com o álcool, para restaurar o lar, para trazer a pessoa amada. Sim, campanha para isso, campanha para aquilo. Tem fama que está vivo, mas está morto. Porque tudo isso são práticas contrárias à doutrina de Cristo, que as igrejas do Brasil estão repletas disso. Comércio desenfreado, vendas e vendas, venham, comprem. Igrejas que viraram verdadeiras empresas, pastores que viraram verdadeiros cacheiros viajantes, missionários que viraram verdadeiros galegos. Sabe o que é galego? Aquele galego que fica de porta em porta, batendo de porta em porta, que bate de igreja em igreja. Eu quero pregar aí, eu quero cantar aí, eu quero vender meu CD aí. Viraram verdadeiros cacheiros viajantes, verdadeiros galegos dos dons de Deus. Tudo isso é a manifestação de uma igreja que tem fama que está viva, mas que está morta. E a culpa principal por estar desse jeito aqui no Brasil, porque 90%, mais de 90% das igrejas estão desse jeito aqui no Brasil. Cada dia nasce novas igrejas para imitar o que todo mundo já está fazendo de errado. Raramente nasce uma igreja para pregar a verdade. Nasce igreja todo dia para fazer o que todo mundo já está fazendo de errado, para pregar as mesmas heresias, para viver a mesma apostasia. A igreja evangélica brasileira, ela tornou-se o que se tornou. Ela é o que é hoje. Essa igreja apóstata, a maior parte dela, não toda, mas essa grande prostituta, essa grande Babilônia, por causa do anjo da igreja, dos anjos da igreja, que se desviaram completamente do evangelho de Cristo, do evangelho da salvação, e só pensam em si, no seu umbigo e na sua glória própria, e não no reino de Deus, nem nas almas que estão se perdendo, enganadas, seguindo a doutrina deles. Então, meus irmãos, é uma palavra dura, é uma palavra forte, mas é uma palavra bíblica e verdadeira. Que essa palavra entre no teu coração, que Deus te dê discernimento através dessa palavra, em nome de Jesus.